Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós celebramos a festa da Epifania, ou seja, a festa da manifestação de Deus. E é normal que nos perguntemos, mas o que Deus manifestou no dia de hoje? E a resposta parece simples, evidente. Deus se manifestou aos homens e hoje, mais concretamente, aos reis magos que vinham do Oriente. E assim fica claro que Deus veio ao mundo para se manifestar a todos os povos, não apenas ao povo eleito. Então, esta é a resposta imediata. Mas podemos nos aprofundar mais e nos perguntar: quando Deus se manifestou aos homens, o que Ele quis manifestar? O que Ele colocou de manifesto? E quem nos dá a resposta mais profunda é o apóstolo São Tiago, na sua epístola. Apareceu-se, manifestou, a benignidade e a humanidade de Deus, nosso Salvador. Penso que podemos dizer que através da manifestação da Santíssima Humanidade de Cristo, que se apresenta como uma criança, essa criança é o verdadeiro Deus e é também o verdadeiro homem e manifesta assim a sua benignidade, ou seja, o desejo de fazer bem a nós. Ele vem ao mundo fazer o bem. Manifesta a infinita bondade de Deus que se volta para nós, os homens, e derrama a sua graça na nossa vida. Nós, no mundo que vivemos, somos peregrinos, ou seja, estamos a caminho do céu, assim como os reis magos estavam a caminho de Belém. E de certa forma, neste mundo, estamos desterrados, fora da nossa pátria definitiva, da nossa terra. Ainda estamos fora do reino de Deus, onde reina o amor, a justiça, a paz, onde estaremos definitivamente com Deus e para sempre, onde estaremos contemplando incessantemente a Deus. Essa é a nossa meta. Podemos dizer, esse é o nosso Belém, esse é o nosso destino final, o nosso objetivo último na vida. Mas enquanto estamos na Terra, caminhamos entre perigos, armadilhas, até mesmo emboscadas, perigos pelos quais passaram também os reis magos, até chegarem a Belém. E temos inimigos, o demônio, a carne, o mundo afastado de Deus. Mas com a vinda de Jesus Cristo à Terra, tudo se transforma. O nosso mundo passa a ser lugar de encontro com Deus, porque Deus veio ao nosso mundo. Deus está no meio de nós. Já não caminhamos sozinhos, pois Deus se colocou ao nosso lado, torna-se um companheiro de viagem, como foi dos discípulos de Emaús. Nós não estamos viajando sozinhos, estamos com Deus do lado. E mais do que isso, abre-nos o caminho que nos leva ao céu, que nos leva a Deus. Porque o nosso Salvador
veio na carne. O Verbo de Deus, que era espírito puro, se fez carne para mostrar que nós, sendo de carne e ossos, podemos viver uma vida divina. Podemos viver não como pessoas carnais, mas como pessoas espirituais, que colocam o coração nas coisas do alto, que não se apegam às coisas da terra, e em que as coisas boas e nobres da terra se transformam em ocasião de encontro com Deus. Nosso Senhor assume a nossa humanidade, com exceção do pecado, assume uma natureza tão débil, tão frágil, e vemos essa fragilidade mais ainda no menino Jesus, desvalido, desprotegido, como qualquer bebê. E assume a nossa natureza para mostrar o que a natureza humana, com a graça que ele veio trazer, e de Cristo todos nós recebemos graça sobre graça, podemos viver uma vida maravilhosa de filho de Deus. Podemos viver as virtudes de Cristo, como o desprendimento das coisas materiais, a mansidão profunda de coração, a compreensão, a misericórdia para com todos, a pureza virginal de corpo e alma, a completa aversão ao pecado. Podemos viver semeando paz e alegria ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família. Como Jesus passou pelo mundo fazendo o bem a todos. Agora, essa santidade de vida excede muito as nossas possibilidades humanas, pois a nossa humanidade se encontra debilitada, é fraca, inclinada ao pecado. Mas agora, como Jesus assumiu a nossa natureza humana, ele a curou, ele a elevou. E com a sua graça nós podemos viver uma vida humana e divina ao mesmo tempo. Podemos dizer com Jó: Senhor, o que é o homem para teres feito tanto caso dele? O porquê te dignaste por ele em teu coração? Quanto Deus amou o mundo, quanto Deus amou os homens, e veio ao mundo como homem, assumiu a nossa natureza. Antes que Jesus aparecesse na sua humanidade, a sua benignidade, que se manifesta agora, estava oculta, estava escondida. Embora no Antigo Testamento se fale muitas vezes que a misericórdia de Deus é eterna, ninguém podia sonhar que fosse tanta. Era uma misericórdia prometida, mas que não se via, não se sentia, não se ouvia. E por isso muitos não acreditavam na misericórdia de Deus, por mais que se falasse. A paz também era anunciada no Antigo Testamento. Eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Mas as pessoas não experimentavam essa paz. Até respondia ao profeta Jeremias: até quando estareis dizendo paz, paz e não há paz? Mas agora os homens já não podem dizer que não há bem, pois nós o vemos, ouvimos, apalpamos o verbo da vida. E podemos experimentar, sim, a sua paz. Basta olhar para o menino, deitado numa manjedoura, sereno, em paz. Podemos experimentar o seu amor. Toda a vida de Cristo vai ser amor e vai manifestar que Deus é amor. A sua entrega, a sua humildade, o seu serviço, a sua extrema doação por nós. Deus Pai enviou à terra o seu Filho, como se fosse
um vaso repleto do tesouro do amor e da misericórdia. Um tesouro que na paixão, esse vaso de misericórdia vai se quebrar e vai derramar essa misericórdia sobre nós. O tesouro infinito de graça sobre nós. Ainda no Natal e na Epifania, esse tesouro está guardado num recipiente muito pequeno, no corpo de um pequeno menino, um bebê. Mas está ali toda a misericórdia de Deus. Talvez no fato de ser um bebê, um bebezinho, um menino, manifesta ainda mais a sua bondade para conosco. Quanto menor, mais pequenino, tanto mais manifesta a sua bondade, porque Deus é uma criancinha, é uma criança terna que nos cativa, que rouba o nosso coração, que exige de nós carinho, atenção, cuidado. Que bom que Deus te fez menino, pequeno. Manifesta a sua benignidade, a sua bondade, para que nosso coração se tornasse eterno. E a ternura com Deus cura a nossa alma. E também nós nos fazemos, de certa forma, crianças, com Deus que se faz criança. E ao fazermos criança, perdoamos mais facilmente, esquecemos as ofensas que nos fizeram. As crianças não são rancorosas, as crianças esquecem. E Deus olha para nós dessa forma que nós podemos dizer a Deus: Deus me perdoa, me desculpa. Como uma criança pequenininha vai lá e pede perdão, desculpa. E enternecemos o coração de Deus, Deus nos perdoa, esquece todo o mal que fizemos, voltamos a ter uma amizade plena com Deus. E nós podemos concluir disso como Deus nos tem presente, como Ele cuida de nós, como pensa em cada um de nós, como nos ama, porque nós nos tornamos filhos. O Filho de Deus se fez homem para que nós nos tornássemos filhos, e filhos pequenos. Como nos diz São Bernardo na sua homilia sobre a Epifania: ó dulcíssima reconciliação, ó satisfação suavíssima, ó reconciliação verdadeiramente fácil, mas infinitamente útil, verdadeiramente pequena, mas sem preço. Deus é a justiça, mas também é a misericórdia imensa, infinita. E nunca devemos temer uma severidade de Deus, se nós recorremos à misericórdia. Como dizia o apóstolo Tiago, e recordávamos, apareceu, se manifestou a benignidade e a humanidade de Deus nosso Salvador. E nessa festa da Epifania, ou da manifestação de Deus, podemos nos examinar como reagimos diante das manifestações de Deus na nossa vida. Consideremos, em primeiro lugar, a manifestação de Deus aos Reis Magos, como eles reagiram. Normalmente nós consideramos 3 epifanias, que estão até na festa unidas, na festa da Epifania. Aos Reis Magos, quando Jesus começa a vida pública e é batizado no Jordão, e na boda de Caná. Então, 3 momentos assim claramente que Deus se manifesta. Mas primeiro aos Reis Magos, que vieram do Oriente em busca do rei dos judeus que acabava de nascer. E ao chegar em Belém, seguindo a estrela que lhes indicava o caminho, encontraram um menino, filho da Virgem Maria, e reconheceram que aquele pobre menino,
que estava numa gruta muito pobre, era o rei dos judeus, o rei dos reis. E reconheceram a sua realeza, entregaram os seus presentes, os seus dons, segundo a tradição, ouro, incenso e mirra. E foi impressionante que eles reconhecessem o menino como rei. Exigiu-lhes muita fé, porque eles viram uma coisa e acreditaram em outra. O que eles viram? Uma criança pequenina e pobre, envolvida em panos. Estavam diante desse humilde tugúrio, o vagido de uma criança desvalida que só dormia e mamava, nada mais, né? E reconhece nessas humildes aparências o príncipe da paz, o filho do Deus verdadeiro que governa o céu, a terra, o mar. Aquele menino governava o céu, a terra e o mar. Tinha que ter muita fé, né? Nisso. Que o Senhor tem o seu trono no céu e se encontra no estábulo ou no regaço da sua mãe. Onde está o palácio real? Onde está o seu trono? Onde está a corte que o venera? E aqueles reis magos, apesar da falta dos sinais da realeza, adoraram ao menino Deus. O que eles nos ensinam? A adorar com as nossas obras, os nossos dons, ouro, incenso, mirra, ao Deus escondido. A epifania significa a manifestação de Deus, mas às vezes parece mais o ocultamento de Deus. Mas para quem tem os olhos abertos, os olhos da fé, o que vem? Vem a Deus nas simples aparências com que Ele se nos apresenta. E podemos examinarmos, eu tenho essa visão de fé que me faz reconhecer a Deus presente na minha vida e reconhecê-lo e adorá-lo. Então, adoramos a Jesus oculto no sacrário. Deus se oculta também, mas se manifesta também se nós temos fé. Se entramos a nossa vida no sacrário, pode ser que não, porque no sacrário Deus se oculta. Não ouvimos a sua voz, não vemos a sua presença, não recebemos carinho. Como os reis magos não receberam nada do menino Jesus, pois era tão pequeno, o que ele podia comunicar? Mas entenderam a linguagem de Deus e o adoraram. Eu entendo a linguagem do sacrário, um Deus que fica como alimento, um Deus que fica à minha espera, que está sempre disponível a mim, que está sempre para me servir. Só que ele não fala com palavras, mas por ter ficado na Eucaristia ele fala muito. E Deus dirigia as palavras aos reis magos ao coração, porque não falava, mas dizia: eu estou aqui, eu vim para dar a minha vida por ti, para fazer-te companhia, eu quero receber os teus dons, o teu coração. Então, o que os reis magos nos ensinam? A ver o divino no humano. Nosso padre falava o valor divino do humano. Será que vemos a Deus que se esconde em simples aparências? Encontramos a Deus nas pessoas com quem lidamos, que precisam da nossa atenção, do nosso afeto? Às vezes a gente fica pensando ao contrário, né? As pessoas têm que me dar carinho, têm que me dar afeto, as pessoas têm que me tratar bem, né? Não. Eu que tenho também, mas eu que tenho que tratar bem, eu que tenho que dar afeto. Descobrimos o divino que se esconde em aparência de normalidade, no trabalho rotineiro e cansativo. Descobrimos que se tornam divinas as tarefas, as atividades realizadas com amor.
Colocamos nossos dons, a nossa vida, o nosso coração totalmente a serviço de Deus e dos demais. Queremos que tudo na nossa vida lhe pertença, que não haja nada que não seja de Deus e para Deus. Podemos considerar que os reis magos se satisfazem com o que encontram. Não se escandalizam com a pobreza e o mau cheiro de um estábulo. Sentem o bom odor de Cristo, né? Os paninhos que envolviam o menino para eles pareciam mantos reais. Os braços de Maria, o trono de amor. O boi e a mula, o cortejo real, né? E os reis magos nos ensinam a não reclamar da forma como Deus se apresenta na nossa vida. Às vezes o problema é que nós nos fixamos tanto no presépio, na cocheira, na mula, e não reparamos no principal da cena, no Rei dos Reis, que está diante dos nossos olhos. Devemos aprender a não reclamar tanto das pessoas e das situações em que Deus nos coloca. E às vezes nos fixamos nisso, no defeito das pessoas com quem convivemos. Ela tem esse defeito, e quem não tem? No aperto de tempo com que vivemos, em vez de pensar quando eu estou servindo a Deus, que bom que eu tenho muita coisa para oferecer a Deus. No esquecimento por parte dos demais, esqueceram de mim. No jeito e temperamento das pessoas com quem conversamos ou quem nos atende espiritualmente. E penso que hoje é um bom dia para tirarmos o propósito de não importarmos tanto com a forma, mas com o conteúdo, com a mensagem de Deus para nós. E não criticar tudo que não é conforme a minha forma de ver, quando as coisas não atendem às minhas expectativas. É claro que a expectativa dos reis magos não era o presépio. Eles esperavam outra coisa. Vamos encontrar o Rei dos Reis, né? Brilhou uma estrela enorme no céu, né? O que eles esperavam? Um palácio real. E encontram um menino num presépio. Mas manifesta a verdadeira devoção, a verdadeira adoração, amor à situação em que Deus se apresenta. Eu falava que Epifania, normalmente na igreja, é considerada em 3 momentos. Também quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, e Jesus vai até ele para ser batizado, essa nova Epifania. Nosso Senhor vem, agora não mais como menino, mas vem como mais um. Uma grande multidão que era batizada por João. Jesus mais uma vez se oculta. Oculta até mesmo o fato da sua humanidade ser santíssima. Porque aquele batismo era de purificação. O que Jesus fazia no meio do povo que precisava de purificação? Jesus não precisava. Agora, para João Batista, Jesus se manifesta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois dirá João. E é realmente o Cordeiro cheio de humildade, de compaixão, ele que vem apagar os nossos delitos, purificar as nossas misérias. Por isso João que se resiste em batizar o Senhor, pois sabe que ele não tem pecado. Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Não será ele purificado pelas águas, mas será ele a purificar a água que se usará depois no batismo cristão. Agora, Deus não quer tratamentos especiais, não busca o reconhecimento dos homens, não faz questão da justiça na vida. Deus assume o pecado que não tem para purificar-nos do pecado. Que exemplo de Deus que se manifesta se ocultando. Exemplo para nós de não exigir tratamentos e cuidados especiais.
de não andar em busca de reconhecimento ou do elogio dos demais, de querer ser tratado como mais um, sem diferenças especiais. Jesus era mais um na multidão e era o Filho de Deus. E saber exceder-nos generosamente da dedicação a Deus e aos outros, sem se importar tanto com a justiça. Não é justo. Às vezes nós somos justiceiros, né? Eu quero a justiça total. Normalmente a justiça total não é o que nós pensamos, né? Mas, né? E o que acontece com Jesus quando ele se oculta? O Pai diz: este é meu filho muito amado, em quem pus todas as minhas complacências. Jesus se abaixa, se rebaixa, e Deus o eleva e manifesta realmente quem é Jesus. Isso sempre acontece na nossa vida. Quem se humilha será exaltado, o próprio Jesus diz. Se nós nos humilhamos, Deus nos exalta. A outra manifestação é em Caná da Galileia, né, quando Jesus inicia os seus milagres e transforma a água em vinho. E pode transformar também a nossa vida espiritual. Pode ser que nossa vida espiritual ainda esteja meio aguada, né, ou deficiente, e pode transformar em um vinho que dá um excelente sabor ao nosso paladar, que alegra a nossa vida. Nossa Senhora sempre acompanhou as manifestações de Deus. Na Epifania, ela, mais do que todos, contempla Jesus. São João Paulo II chega a dizer que o olhar extasiado de Maria para o menino Jesus não é, porventura, um modelo inatingível de contemplação? Aqui temos Maria adorando a Jesus, o Deus menino. No batismo do Senhor, Maria acompanha a ida de seu filho ao Jordão, pelo menos com o coração. Se ela não estava na caravana, nós não sabemos se estava ou não. Mas, em coração, sim. Em Caná, Jesus se manifesta, Epifania de Jesus, que se manifesta graças à intercessão de Nossa Senhora. Maria antecipa a manifestação de Deus. Ele faz o primeiro sinal, o primeiro milagre, porque Nossa Senhora pede por aquelas pessoas necessitadas. Também Nossa Senhora pede que Jesus se manifeste na nossa vida, que Ele nos conceda a graça de que necessitamos. Nossa Senhora fala para Jesus: falta vinho, né? Eles não têm vinho. E Maria sabe exatamente o que falta na nossa vida e também diz para Jesus: se manifeste, porque não tem vinho. Esse não tem vinho pode ser tantas coisas, né? Não tem paciência, né? Não tem bom humor, não tem otimismo, né? Falta isso. Jesus pode se manifestar. Na festa da Epifania se manifesta. E pedimos a Nossa Senhora que sempre tenhamos presentes as manifestações de Deus na nossa vida, que às vezes não são como nós queremos, são manifestações ocultas, mas com a fé, com os olhos da fé, como Maria, nós podemos ver a mão de Deus, o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.